Só lembrando, na aula passada a gente viu a parte de pré-processamento, né? Os hashtags da vida lá, include, define, onde você consegue fazer algumas macros e fazer com que o pré-processador faça algumas substituições na sintaxe do próprio código antes de passar para a etapa de compilação. A sequência daquela aula é exatamente esta aqui, a parte de operações bit a bit. Né? A gente olhar classicamente, né, a operação bit a bit em si, ela é usada mais na parte de baixo nível. Alto nível, você tem lá JavaScript, Python, Ruby, várias linguagens de programação que alguns de vocês já têm contato, e elas acabam não sendo tão utilizadas. Dificilmente o cara vai colocar um serviço web de streaming e vai estar programando lá um ou exclusivo ou um ou em cima de uma sequência de bits para ver qual que é a saída. Mas isso lá no microcontroladores é extremamente importante, a parte de device drivers, configurações às vezes que você tem de chipsets, né? Então tem um chipset específico de um sensor digital de umidade. A resolução que ele vai trabalhar, por exemplo, e atualização de leitura dele, muitas vezes você vai passar isso via interface de I/O, aí vocês vão ver a parte de comunicação, e lá você vai setar um registrador específico. E uma operação de bit a bit é interessante para que você consiga fazer esses settings aí, essas configurações, para que, né, o sistema de vocês funcione bem. Isso, obviamente, para desenvolvimento de produtos eletrônicos é bem interessante. Diferença entre bit e byte, né? Dá com gato morto em vocês se vocês não souberem, né? Bit e byte é bem tranquilo, ainda mais vocês que estão na sétima fase. Vou passar com a representação de números em C, que vocês já têm uma noção bem boa. Representação clássicas, né? Decimal, nosso contato aí diário com números com representação decimal, e os clássicos binário, octal e hexadecimal. O armazenamento em si, microcontrolador, microprocessador, todos são feitos de forma binária, né? Só que em C eu não tenho como definir, pelo menos em ISO C, diretamente no código fonte, né? Essa representação do int8, ali, a variável num inteira de 8 bits sem sinal, do U de unsigned, você não consegue fazer essa definição com B, né? O printf também não tem nenhuma identificação para que ele coloque o valor em binário. Cabe a nós, então, utilizarmos a representação hexadecimal, octal ou decimal, né? Hexadecimal a gente acaba usando bastante. Hexadecimal em C precede-se, então, essa representação por 0x, então o 0A vai representar o decimal 10, e octal precedido por 0, e as representações binárias e decimais na declaração normal delas. Então, binário 10101110 é equivalente ao decimal 174. Conversão para octal ou hexa, né, vai depender do número de bits que você vai agrupar, de 3 ou 4 bits. 3 octal e 4 bits chamam nibble, né, e você acaba tendo essa representação. Printf, saída hexadecimal, %x, printf, saída octal, %o. E aí nós veremos, então, aqui, peguei o meu ambiente de desenvolvimento, estou usando a ideia Eclipse, vou só compilar esse código aqui, né? Já declarei o número inteiro, representação 0x, então hexadecimal, A, E. Vou dar um print, ele vai dar o resultado em hexa, representação decimal e representação octal. Hexa, então, AE, decimal 174, octal 256. Voltando ali para a aula. Ok. Operações bit a bit, já que a gente sabe agora as representações numéricas, o que eu vou fazer de operação bit a bit? Bom, operar em cada bit de forma individual. O que eu tenho? Todas as operações que vocês viram em lógica digital, eletrônica digital e afins. Usar sempre operadores em dados do tipo inteiro ou char, ou long int, né, vai depender da definição, mas a ideia é usar sempre variáveis sem sinal. Então coloca um unsigned lá no meio, porque aquele bit mais significativo ele acaba atrapalhando um ou, um shor, o resultado vai ser meio nonsense, porque aquele bit ele não carrega informação de número, e sim de sinal. O bit setado em 1 ou 0 vai representar o sinal negativo ou o sinal positivo. Operadores, então,
função E, né? Bit a bit, bitwise AND, aquele operador way comercial. O OR, bit a bit ou bitwise OR, então eu não sei o nome desse cara aí, mas é esse palitinho aí de pé, depois que me perdoa, o pessoal vai querer me matar que eu não sei o nome desse cara. Acento circunflexo ou exclusivo, til complemento, deslocamento de bits à esquerda ou à direita, menor, menor ou maior, maior. Vai depender do que você quer fazer de deslocamento. Vamos ver as operações, a gente volta ali no Eclipse, eu gero as saídas para vocês olharem, né, e depois vocês testem aí esses pequenos códigos na casa de vocês. Operação AND, tá? Bit 1, bit 2, entradas, saídas, variando de 00 a 11, você tem essas saídas específicas, eu coloco o E comercial. Então ali naquele printf, C1 AND C2, ele vai te dar o resultado em X, essas variáveis unsigned, ó, char, C1 e C2. O operador, a gente já usou esse operador comercial duplamente, né? Esse operador E é um operador, o que tiver dois E comerciais, é um operador E lógico, tá? Então ele vai não operando como um todo e não o bit a bit, bitwise, tá? Um pequeno problema, coloca ali esse pequeno código I1 e 2, os valores das variáveis I1 e 2 são 4 e 2 respectivamente, eu tenho a comparação dos ifs. Se aquele I1 for diferente de 0 e, lembrando, esse cara aqui é o operador lógico, não operando como um todo, e o I2 for diferente de 0, dá o print ali embaixo, né? Ambos são diferentes, teste 1. No segundo teste ainda funciona, você vai ter o operador lógico em cima daquele I1 e 2, né? Para verificar se eles são diferentes, ele vai entrar naquele if. Tem um erro no terceiro if, porque ele não vai usar o operador bit a bit. Se eu fizer I1 e 2, a saída desce AND, então bit a bit, se você fizer o AND 100, que é a representação binária do decimal 4, AND com 010, que é a representação binária do I2, que é igual a 2 decimal, a saída disso aí vai ser 0, ele não vai entrar dentro daquele laço, né? Então toma cuidado com isso. Seguindo, então, operação AND, operação OR, né? Bit 1, bit 2, as saídas respectivas, e você coloca então o C1 ou o C2 no printf. Ou exclusivo, o acento circunflexo, né? Usa essas variáveis, a gente já vai fazer o exemplo. Complemento, né? Inverte o bit, né? E deslocamento em si. Vamos ver se até o complemento um exemplo, que aí nós conseguimos então verificar as saídas. Aqui. Vamos olhar aqui, depois eu faço o deslocamento. Então, esse código aqui, duas variáveis unsigned char, então 8 bits, variando de 0 a 255. O C1 tem o valor em hexadecimal 1A e o C2 1. Vou fazer um AND ou exclusivo e complemento. Então, AND ou exclusivo e o complemento desses números. Vamos ver a saída deles. A saída então vai estar aqui 1A AND 1, saída 0, 1A ou 1, saída 1B, um ou exclusivo de 1A e 1, a saída é 0B, e os complementos de 1A vai ser esse bando de F aqui, E5, e a relação do complemento aqui em octal desse número, tá? 1A, representação octal é 21. São operações simples, né? Colocando os respectivos operadores aí. Deslocamentos à esquerda ou à direita. Então, nesse exemplo dessa parte do slide 19, eu tenho a variável C01C, binário daquele cara ali, 001100. Faço o deslocamento à esquerda de 1 bit, eu pego aquela sequência 1100, desloco 1 bit para a esquerda, resultado 038 em hexa. Embaixo eu faço o deslocamento não mais à esquerda e sim à direita, desloco 2 bits à direita. Então aquele valor 1100, que era um C em binário, vai virar o 0111. Eu desloco esses caras, todo mundo, 2 bits para a direita, né? Então fica o valor 07 em hexadecimal. Se nós percebermos, analisarmos, se eu deslocar um bit à esquerda,
você vai estar multiplicando aquele número por 2. Ou 2 bits à esquerda, multiplicar um número por 4. Ou 3 bits à esquerda, multiplicando o bit por 8. 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. Se você deslocar não à esquerda e sim à direita, não vai mais multiplicar aquele número e sim dividir ele. Deslocamento de 1 bit à direita divide por 2. Deslocamento de 2 bits à direita divide por 4. 3 bits à direita divide por 8 e assim sucessivamente. Deixa eu olhar o código. Vamos comentar esse cara aqui. E aí nós já vamos verificar a saída. Eu declarei aqui então a variável unsigned char C1 como valor 0 a 0, perdão, em hexadecimal. Desloco aqui um bit para a esquerda, então multiplico ele por 2. Desloco mais um bit à esquerda do mesma variável C1, então estou multiplicando ele por 4. E depois eu desloco 3 bits para a direita dessa mesma variável. Então se eu deslocar 3 para a direita, eu divido por 8. Vou colocar os prints em saída em hexadecimal e decimal para que a gente veja, né, o efeito do deslocamento em bit. A saída então, desloquei aquele A0, um bit para a esquerda, resultado 64 decimal, saída então 40 hexa, né? Lembra o número 32, esse A0, na representação decimal. Se eu deslocar o mesmo 40 hexa, um bit para a esquerda, multiplico por 2, o resultado dele é 80 hexa ou 128 decimal, dobro de 64. Com esse 80 hexa eu pego, desloco 3 bits para a direita desse número. Bom, deslocamento de 3 bits para a direita, de 80 hexa vai para 10 hexa, ou 128, representação decimal, vai para 16. Há uma divisão então de 2 na 3, né? Divisão por 8 desse número.